falar tudo de novo aqui. Vamos lá. Só não empurra aí. Vamos lá, pergunta. Como é que chegou essa história do Roger Guedes? Vocês tentaram fazer alguma coisa para segurar e não conseguiram? Sim, com certeza. É uma proposta muito boa para ele, para o Corinthians. Não é o dinheiro, né? Não é por isso que estamos fazendo, né? A venda. Se fosse 10 vezes mais, 20 vezes mais, nesse momento a gente não venderia, não é uma opção nossa. Tentamos renovar o contrato, tentamos comprar parte dos direitos dele, ou totalidade, ou ceder os nossos para uma venda futura para que ele fosse recompensado. Mas todos, né, eu fiz questão de deixar claro já na chegada dele, pensando e sabendo que esse momento chegaria, de que ele abriu mão de muita coisa para vir naquela época, que o Corinthians não teria ali condições de pagar o que outros clubes estavam pagando para adquirir os direitos dele. Ele estava saindo livre, abriu mão de muito dinheiro no clube que ele estava, na China. Então, por isso, hoje a gente tem que atender a ele, atender à vontade dele. E faz parte, né? Faz parte do futebol. Infelizmente tentamos de tudo, mas o Roger segue o caminho dele, que ele tenha muito sucesso, que é um moleque muito do bem. E vocês nem foram pegos de surpresa, né? Porque isso já era esperado. Quando você tem jogadores, assim, nunca existiu algo, né? Alguma proposta que ele gostasse ou que ele quisesse ir. Ele tem uma vontade de viver naquele país, ele tem isso já desde que chegou, ele fala disso. Então agora chegou o momento e paciência, a gente tem que entender e torcer para o bem dele, e o Corinthians seguir brigando, lutando pelos campeonatos. Infelizmente, mas eu parei aqui em 2, 3 lugares na zona mista mesmo, e nenhuma pergunta foi sobre o jogo, sobre o 2-1, sobre como o time produziu, sobre como fizemos um bom jogo. Mas o Corinthians segue, tá aí, acabamos de fazer um bom jogo, ganhamos o jogo e vamos embora, bola para frente. Duílio, e quais serão as movimentações do Corinthians no mercado, né? Muito se fala de Alexis Sanches, o que você falaria para o torcedor assim esclarecer? Nada, sem nenhum tipo de ilusão, sem nenhum tipo de expectativa falsa. O mercado que você colocou acaba daqui a pouco, tem menos de 24 horas. Qualquer jogador estrangeiro, por exemplo, você tem que ter um documento dele, tem que fazer o visto de trabalho e tudo isso. É impossível ser registrado num período desse. Então, só para a gente não criar falsas expectativas no torcedor. E esse nome, por exemplo, é um centroavante, nem atenderia o que a gente tem necessidade, que seria o lugar do Roger, que tem o Matias Rojas, que chegou há pouco, que joga, tem o Biro, como jogou hoje, tem várias opções, né? Aí o Vanderlei vai achar o melhor caminho. Até Pedro, pra falar besteira, então, o Corinthians não vai contratar ninguém para repor o Roger Guedes nesse momento. Não, Belo, eu não vou te falar ninguém. Aparece um negócio hoje e eu faço em 20 horas. Mas para mim, no meu olhando, não estamos procurando, não existe negociação. Como que você repõe o Roger Guedes em 20 horas no fim de mercado, tendo que olhar só para jogadores estrangeiros? E você não tem um tempo hábil, por exemplo, para ele fazer uma documentação. Então é praticamente impossível, a gente tem que ser realista. Mas o Corinthians é muito... ninguém acreditava, ninguém acredita ainda, e a gente está chegando. A gente vai trabalhando, o Vanderlei vai achar alguma solução, a gente já perdeu muita gente no meio do caminho, e está aí tentando chegar aí numa final de Copa do Brasil. Hoje deu um passo pensando em classificação também para outra fase da Sul-Americana. No Brasileiro melhoramos um pouco. Temos que evoluir muito, mas o time está melhorando. São acho que 8 jogos, né, de invencibilidade, então nem todos o Roger estava, e o Corinthians chegou até aqui hoje sem o Roger. Já tem 113 anos de história. Vocês tentaram adiar a saída dele para depois do segundo jogo da Copa do Brasil, ou não teve nem essa possibilidade? Tentamos tudo, tentamos que ele ficasse o segundo jogo da semifinal e que ficasse o primeiro da final pela janela. Seria também possível, né? O segundo não, mas a gente tem que seguir. O Corinthians segue, tem ótimos atletas, o Vanderlei é competente para fazer o time jogar. Existem também vantagens, você muda a forma de jogar, você ganha em outros aspectos. Então não é um jogador que vai mudar o nosso caminho e a história do Corinthians. Mas tentamos tudo que foi possível, e quem compra quer o jogador imediatamente. A gente vê movimentações do São Paulo essa semana, trazendo o Lucas, trazendo o Ramos Rodrigues. O Corinthians, mesmo sem o Guedes, continua com força para classificar para uma final, na sua visão? Na minha, sim. De todos vocês, não.
O São Paulo segue mais favorito que nunca. No primeiro jogo já não tínhamos chance nenhuma, pela opinião geral. E o Corinthians fez um bom jogo, conseguiu o resultado. E agora vamos lá, vamos no Morumbi jogar o nosso futebol e eu acredito demais no nosso time e ele tem mostrado aí que tem chance de chegar longe e tem mostrado bastante competência nos últimos 8, 9 jogos. Mas o que dá para falar em relação a valores, né? Muito se fala de 10 milhões de euros, de dólares, até para dar uma transparência para o torcedor corintiano. O que dá para falar em relação a essa negociação? Não, é isso, exatamente isso. São 10 milhões, o Corinthians tem 40% dos direitos, fica com 4 de dólares. E é o que, se fosse, como coloquei há pouco, se fosse 10 vezes mais, o Corinthians, se dependesse do Corinthians, o Roger continuaria aqui. Não é o valor, foi a vontade do jogador, a carreira dele, o dinheiro que ele tem a receber, a vontade de morar nesse país, e isso a gente tem que respeitar e aceitar, já que na chegada dele ele abriu mão de muita coisa, então esse é o momento do Corinthians vai ter que fazer o negócio para atender a vontade do jogador. Sobre o Barleta, mudando um pouquinho de assunto, eu vi que você já tem interesse em renovar com o Renato Augusto, que vai acontecer uma conversa. Isso é verdade? Não sei, juro que não sei onde você ouviu, Belo, não deu tempo de pensar em nada de renovação e nem conversar, né? A gente está vindo de jogos decisivos, não falei disso, não quero falar de renovação agora, nem do Renato, nem de ninguém. Vai chegar o momento da gente sentar, conversar, como eu já coloquei outras vezes, tem eleições esse ano, não se sabe qual treinador vai ser o treinador do ano que vem, então acho que é uma coisa de cada vez, né? A gente está numa reta final aí de Copa do Brasil, chegando em fases decisivas da Sul-Americana, brasileiro também numa posição que ainda não é confortável, então não é hora, acho que cada coisa na sua hora, não é momento de falar disso. Duílio, sobre o Barleta também, que foi vendido para o Ceará essa semana, 6 milhões, né? O Corinthians considerava ele um jogador promissor e tudo mais. O que mudou nessa análise do Barleta e por que liberar ele? O Corinthians vendeu acho que 50% que nós tínhamos, que compramos há pouco tempo, por 6 milhões, vendemos por 6 milhões e 600, se eu não me engano. O Corinthians abriu mão, não, o Barleta não está sendo utilizado, ele foi destaque do Campeonato Paulista, fez um grande campeonato, é um menino novo, tem o direito de jogar, tem o direito de seguir a carreira dele. Então o Corinthians aí não teve nenhum tipo de prejuízo e a decisão foi essa, deixar que ele seguisse, porque aqui ele não teve oportunidades praticamente e para o Corinthians em termos financeiros não tivemos nenhum tipo de prejuízo e pensando no atleta, na pessoa também, que ele siga a vida dele, que ele jogue, que ele se desenvolva e que ele tenha sucesso na carreira dele, por isso foi feita a venda. Teme outras saídas, Duílio? Os dois jogadores, o Fausto Vera, Murilo, teriam tido propostas, sondagens. Vocês têm interesse em vender esses jogadores agora? Não, já falei, Pedro, 500 vezes. Não temos interesse nenhum e o Roger não foi vendido por necessidade nem interesse de caixa. Foi vendido por vontade dele. Por isso não tem interesse de vender mais ninguém. Tá bom? Obrigado. Duílio Monteiro.